Se você quer realmente aprender anatomia humana de uma forma simples e sem enrolação, antes de começar esse vídeo, clica no primeiro link da descrição. A coluna vertebral, ela é dividida em 5 segmentos, tá? Segmento cervical, que é esse aqui, é o mais alto. O segmento torácico, que é esse aqui, ó. Então deixa eu ver aqui a transição do torácico. Aqui, ó. O segmento torácico. Aqui o segmento lombar. E aí depois da lombar eu tenho o sacro. E aí lá embaixo um ossinho pequenininho que é o cóccix. Cóccix. Aí, olha só que legal isso aqui, ó. Vamos colocar o cóccix também aqui, ó. É um triângulozinho embaixo do triângulozinho, ó. Então, o que a gente vai ter aqui na coluna vertebral? Ficou estranho esse desenho aqui. Mas ficou legal. Vocês têm que entender a coluna como se fosse uma pirâmide, tá? Então, tá aqui a pirâmide. Então, eu tenho aqui as vértebras cervicais, nesse ponto, ó. Então, aqui é a coluna cervical. Aqui vai ser a coluna torácica. E aqui embaixo a coluna lombar. Evidentemente, aqui eu tenho sacro. E aqui eu tenho cóccix. E essa bolinha aqui em cima, Rogério, essa bolinha é a cabeça. Tá? Porque a coluna cervical, ela sustenta a cabeça. Tanto que a primeira vértebra cervical é chamada atlas. Vocês sabem por que a primeira vértebra cervical é chamada de atlas? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar um Google aqui em atlas. Google. Atlas ou Atlante? Olha. Pronto. Cadê? Olha aqui, ó. Boa. Achei aqui umas imagens do Atlas aqui, ó. Olha aqui quem foi Atlas. Aqui o Atlas, ó. Atlas foi filho de Zeus. Fez cagada e foi condenado a levar o mundo nas costas. Tá bom? Da mesma forma é a vértebra Atlas. A vértebra Atlas tem o seu nome por causa do camarada da mitologia grega, tá? Porque você tem aqui o Atlas segurando o mundo. Lá na sua coluna vertebral, o que você tem? Você tem o Atlas, que é a primeira vértebra cervical, segurando a cabeça que é redonda, como se fosse o mundo, tá bom? E aqui na região cervical vocês têm 7 vértebras, ok? A numeração, sempre, tá? Que vocês forem fazer das vértebras, ela sempre ocorre de cima para baixo. Então a primeira vértebra cervical é C1, chamada também Atlas. A segunda vértebra cervical é C2, chamada também de Axis. E aí daqui para baixo, você não tem nomes específicos não. É C3, C4, C5, C6 e C7. Então é muito importante que você entenda isso para entender a parte clínica da coluna cervical, tá bom? Você só vai entender a parte clínica se você entender essa parte básica, tá bom? Então as únicas vértebras cervicais que têm nomes diferentes são a primeira Atlas, que leva o mundo nas costas, né? Leva a cabeça nas costas, e a vértebra Axis, que é C2, tá? Que tem esse nome porque Axis significa eixo. E axis tem um dente, é uma vértebra diferente. Aquele dente serve para a vértebra de cima, o Atlas, rodar sobre ela, tá bom? Então é uma articulação em pivô que eu tenho aí. Então daqui para baixo eu tenho de C3 a C7, sem nomes especiais. Coluna torácica, ela possui 12 vértebras.
Eu vou contar um negócio para vocês aqui daqui a pouco, que tem uma galera que confunde algumas coisas aqui. A coluna torácica ela tem 12 vértebras. Qual que é a característica da coluna torácica? A coluna torácica ela tem junção, evidentemente, com as costelas. Então, a junção dos 12 pares de costelas com as 12 vértebras, eu vou ter um elemento chamado caixa torácica. A caixa torácica engloba as 12 vértebras torácicas, os 12 pares de costelas, ou seja, 24 costelas, e o osso externo na frente. Aí, na união do externo com as costelas, a gente tem as cartilagens costais. Então, esses aí são todos os elementos da caixa torácica, tá? Que fica nessa região aqui. A região torácica, gente, antigamente, muito antigamente, era chamada região dorsal. Era chamada de coluna dorsal. Tem gente que ainda usa esse nome, cara. E tá errado, porque quando a gente fala de dorso, a gente tá falando das costas, né? Então, dorso é a parte de trás. Então, teoricamente, tudo que está na parte de trás é dorso. Esse nome foi dado, tá? Coluna dorsal, porque a coluna torácica ela tem uma curvatura que é uma cifose, né? Então, ela se projeta mais dorsalmente, mais para trás. Daí deram o nome de coluna dorsal para ela, tá? Mas é um nome antigo. Então, tá aqui a coluna torácica, ela apresenta 12 vértebras. E a contagem na torácica é a mesma. Sempre de cima para baixo, tá? T1, T2, T3, T4, T5, até T12, tá bom? Então sempre a contagem é feita de cima para baixo. Não tem talvez, tá? A contagem sempre é feita de cima para baixo, tá bom? Essa é a questão da numeração aqui. E aí a gente vê que é o seguinte, ó, as vértebras cervicais, elas têm o corpo bem pequenininho, como se fosse o topo de uma pirâmide aqui, ó. Aí as vértebras torácicas começam a ter um corpo mais espesso, então vai aumentando aqui a espessura na pirâmide, e a base dessa pirâmide aqui é a coluna lombar, onde é a região da coluna vertebral que eu tenho os corpos vertebrais mais fortes, tá? Então, é uma parte da coluna vertebral que foi feita para absorver cargas, tá? Então, basicamente, os locais de absorção de cargas no seu corpo são vários, tá? Mas a coluna lombar e o joelho são lugares bem característicos. Então, você tem que olhar essa coluna vertebral aqui como se ela fosse uma pirâmide, onde a base da pirâmide é mais forte, é a coluna lombar, a região intermediária não é nem tão forte quanto a lombar, nem tão fraca quanto a cervical. Não é fraca, né? Menos robusto do ponto de vista de massa, né? E a região cervical ela é o topo da pirâmide lá, tá? E aí ali na primeira vértebra cervical eu vou ter articulação com o crânio. A coluna lombar ela vai se articular com o osso sacro, tá? Que é esse aqui. Então, quando termina a coluna lombar, vai entrar o que é chamado segmento sacrococcígeo, tá? Onde eu tenho o osso sacro, e aí articulado ao osso sacro tem uma articulação entre os dois, tá? Então, nessa articulação aí eu tenho a região sacrococcígea. Para quem acha que o cóccix não serve para nada, ele tem esse formato porque ele é ponto de inserção de músculos do assoalho pélvico, tá? O pessoal acha que o... Tem essas lendas, né? O cóccix que só serve para quebrar, o apêndice só serve para inflamar. Não é bem assim, tá? Então a gente vai ter esse... Eu fiz essa pirâmide por quê? Essa pirâmide está equilibrando a cabeça lá em cima e está equilibrando aqui um triângulo de cabeça para baixo aqui também. Evidentemente, a região baixa da coluna é uma região de muita carga, que é a região lombosacral. A região superior da coluna, que é a cervical, é uma região livre, né? Porque o segmento sacrococcígeo,
Qual que é a característica dele? Desculpa, o segmento lombosacral, qual que é a característica dele? Eu tenho uma articulação com a cintura pélvica. Então, essa parte da coluna lombosacral fica estabilizada pelo membro inferior. Então, se uma pessoa tem um membro maior que o outro, isso pode promover alguns desvios na coluna vertebral, principalmente escolioses. Então, isso é uma coisa que é bastante comum. Mas é um segmento estável que recebe carga. Já a coluna cervical, por sua vez, é um segmento que não é tão forte quanto a coluna lombar, né? Não é tão robusto, e ele segura a cabeça lá em cima. E é um segmento mais móvel. A parte mais móvel da coluna cervical, a parte mais móvel da coluna vertebral é a coluna cervical. Por quê? Porque ela fica livre no espaço. Tanto que quando existem acidentes, né? A pessoa é acidentada, você vê lá acidentes aí na sua cidade, o cara caiu de moto, bateu a cabeça, sei lá, caiu de alguma coisa. O que acontece? Você chama o resgate, eles vêm e colocam um colar cervical. Por quê? Em alguns tipos de acidentes, pode haver uma lesão da coluna cervical, porque ela é muito móvel e ela não é estabilizada como é o caso da lombosacral, que é estabilizada pelo membro inferior. Tá? É um segmento livre no espaço. Basicamente, a coluna cervical ela está só apoiando a cabeça. Então, é um segmento que, se você sofrer um acidente de carro, por exemplo, com desaceleração, você vai ter aquele efeito chicote na coluna cervical, que pode gerar lesões ligamentares ou fraturas na região cervical. E isso pode gerar uma tetraplegia na pessoa. Tem que tomar bastante cuidado aí. E o segmento mais estável da coluna vertebral é o torácico. Por quê? Porque aqui na região torácica eu tenho a ligação das vértebras com as costelas. Então nessa região o que eu vou ter? Eu tenho as costelas articuladas com as vértebras, só que as costelas ficam articuladas anteriormente também na caixa torácica com o osso externo. Então isso dá bastante estabilidade para a coluna torácica. Então a região da coluna que vocês veem menos incidência de lesões, menos hérnia de disco, menos problemas de dor e outras características, é a região torácica, porque ela está protegida pela caixa torácica. E a caixa torácica dá estabilidade à região torácica. Então é bastante interessante vocês verificarem isso. E aí dá para a gente entender o seguinte, que as duas partes da coluna que sofrem mais são a cervical e a lombar. Essa é a lição que a gente vai tirar daqui. A lombar por quê? Por sobrecarga, peso, tá? Excesso de peso, sobrecarga, impacto, o que vocês quiserem falar aí. Tá? Então, é o peso, tá? Excessivo que desgasta a região lombar. E na região cervical? É o excesso de mobilidade. Tá? Como é uma parte muito móvel, eu vou por aqui, ó, por um alto aqui, ó. Que aí a gente entra numa regra das articulações, né? Quanto maior a mobilidade de uma articulação, menor a sua estabilidade. Então, apesar de ser um segmento bastante móvel, é um segmento mais instável da coluna vertebral, a região cervical. Então é importante que vocês verifiquem sempre todos esses parâmetros que a gente está falando. E a região torácica é uma região intermediária, tá? Então sempre na região intermediária a gente vai ter uma parte protetora. Então a região torácica, ela não é tão móvel quanto a cervical, na verdade ela não é nada móvel em relação à cervical, e ela também nem recebe tanta carga quanto a região lombar. É uma região mais protegida da coluna vertebral, então isso é uma coisa importante de vocês saberem. Eu até esqueci de terminar aqui nosso esquema. A região lombar possui 5 vértebras. A região sacral, apesar de ser um osso único, ele é dividido em 5 segmentos, né? 5 partes. Então a gente tem também aí S1, S2, S3, só que o sacro ele é um osso fundido. Eu disse
fundido, tá? Então é um osso que antigamente eram 5 ossos, tá bom? E aqui o cóccix, que é o finalzinho da coluna, ele também é um osso fundido, tá? É um osso único, porém ele tem 4 divisões. Olha que interessante. Então, se a gente vê isso, se a gente segmentar a coluna vertebral, a gente vai ter 7 mais 12, 19, mais 5, 24, mais 5, 29, mais 4, 33. A gente apresenta 33 divisões na coluna vertebral aqui.